Houveram algumas dúvidas, né, sobre a área de ação de gestão de riscos. A questão da área de gestão de riscos, eu quero que vocês imaginem da seguinte forma: toda empresa, tá, de grau, a partir do grau de nível 3, ela tem um SESMIT. E geralmente esse SESMIT, ele está ligado à gestão de pessoas, gestão de RH, tá? Em algumas empresas está ligado à medicina, tá? Então, essa área de gestão de riscos, ela é um tipo de divisão da organização. Geralmente, o técnico de segurança que trabalha na área de gestão de riscos, ele não trabalha na área de PPRA, ele não trabalha diretamente com o público, ele não vai em área. Ele realmente tem uma sala específica, onde ele vai fazer toda a gestão de riscos da empresa. A Gerdau hoje tem isso, CSN, Namisa, Vale, tá? Ele só analisa os possíveis riscos, tá, que cada setor, cada função traz à empresa. O técnico de segurança, geralmente, nessa área, ele trabalha muito com fisioterapeuta, tá? Que é o fisioterapeuta ligado à ergonomia, para realmente fazer toda essa parte de gestão de riscos, tá? Aí desenvolve-se plano de ação, ou 5W2H, tá? Existem metodologias que nós vamos estudar mais à frente, eu não vou entrar nisso agora, mas com relação à dúvida, foi uma dúvida que foi muito falada no trabalho. Controle de atividades fora do trabalho é importante, né? O que ocorre com os componentes fora da organização tem impacto negativo. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, nós tivemos existiam uns bailes top, né? Aqui na Gerdau. E um desses bailes, um técnico de segurança, que foi de carro, no retorno teve um acidente e foi fatal, ele faleceu. Então, tudo que acontece fora, né, também impacta. Tem impacto negativo sobre a organização. Então, depois disso, foi proibido as pessoas irem de carro, colocou-se ônibus para as pessoas irem, tiveram uma série de situações. Então, a área de gestão de riscos, né, ela tenta minimizar esses riscos para eles não acontecerem. Ou quando eles acontecem, eles vão analisar o que vai acontecer para que isso não fique repetitivo. O trabalhador, gente, ele deve ser ouvido, ele deve participar dessa área de gestão de risco, nas discussões promovidas, para avaliar todo o impacto, alteração no ambiente. Por quê? Porque quem vai nos falar o que está passando em cada área é o próprio trabalhador, né? E o item é muito importante no mundo onde as transformações tecnológicas, né, administrativas estão na pauta do dia. Não significa que o cara é o diretor da empresa que ele não vai usar uma botina. Não, ele precisa de usar. Ele precisa de usar. A regra é para todos, né? Não significa que ele está só visitando a empresa que ele não vai usar um capacete. Não. A área de gestão de riscos, ela coloca que isso é para todos, né? E para se cumprir os objetivos, né, e a participação dos empregados na gestão da segurança e saúde, é imprescindível. Dentre as discussões, a gente pode citar implantação de sistemas de proteção, de medidas coletivas e individuais. Às vezes, você vai passar um dia com um operador de ponte rolante, por exemplo. Você vai analisar, você e o fisioterapeuta vão analisar como é que é o dia a dia dessa pessoa. E a partir daí, vocês talvez vão identificar um EPI que ele não utiliza, que seria muito importante para ele. Ou talvez um risco ergonômico, talvez a cadeira dele não está ideal. Tá? Então, a área de gestão de riscos vai fazer isso. Revisar os procedimentos programados, estudando, planejando as execuções. Quando existe reforma, reforma do alto forno. Tá? A área de gestão de riscos é a primeira. Assim que os contratos são fechados, você precisa de ter uma reunião com a área de gestão de riscos para ver quais são os riscos, questão do forno esfriar, questão da troca daquele núcleo, né? Daquelas paredes de refratários do forno, tudo isso tem uma gestão de riscos. Então, toda empresa precisa de ter isso, grau de risco nível 3, ou aquelas que prestam serviço para empresas de grau de risco nível 3 ou grau de risco nível 4. Hoje eu tenho uma empresa a qual eu presto consultoria, que ela tem somente 35 funcionários, mas ela mantém no quadro dela um técnico de segurança. Por quê? Ela presta consultoria, ela presta serviço para a CSN, para a Namisa, para a Vale, né? São 35 funcionários lá. Sim, só que ela tem a parte da gestão de riscos, da parte que ela acompanha nos seus clientes contratados, tá?
discutir a divisão de tarefas e responsabilidades. Aí a gente entra com o pessoal da gestão de pessoas também, com o pessoal da RH, como é que vai ser definido esses papéis, porque aí entra em discussão a gestão estratégica, tá? Encontrar problemas potenciais que podem resultar em mudanças no serviço, né? Até mesmo procedimento de trabalho, a gente tem sempre que estar mudando, tá? Identificar problemas que possam ser ignorados, né? E difusão de conhecimentos, criando novas motivações. Então, lembrar que vocês, como técnico de segurança, vocês nunca estarão trabalhando sozinhos. E vocês também não estarão trabalhando somente com engenheiros. Não, envolve medicina do trabalho, envolve pessoal da RH, envolve psicólogos, tá? E requerer, né, da segurança do trabalho, da CIPA. Eu não vou entrar muito em CIPA agora, porque eu acredito que vocês vão ter isso específico com o professor Endrico. Quando houver o administrador, a paralisação da máquina, né? Então, aí tem aquela plataforma que tem um documento ao qual você assina, que quando o trabalhador vê que a situação está colocando a vida dele em risco, ele pode assinar esse documento, tá? E a CIPA, ela precisa de fazer um acompanhamento e um trabalho muito ferrenho com relação a isso, tá? A CIPA, Segurança do Trabalho, ela precisa de estar muito próxima. As reuniões da CIPA são importantíssimas. A gente tem muita gente que pensa que CIPA é só para ganhar estabilidade. Não é não, gente. CIPA tem que trabalhar, e trabalhar muito. É no mínimo uma reunião por mês. No mínimo, tá? Aí a gente vai entrar um pouquinho na NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Que no item 9.6.3, ele fala que o empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais em locais de trabalho, que coloquem em situação de grave e eminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato sua atividade, que é o direito de recusa, que eu já tinha falado lá em cima um pouquinho. Comunicando o fato ao superior hierárquico direto para devidas providências. Ah, Ana, mas se o colaborador assinar o direito de recusa, ele vai ser mandado embora? Não, ele não vai ser mandado embora. Só que, é claro, realmente vai acontecer análise, porque a gente já viu pessoas assinarem direito de recusa e realmente a pessoa está totalmente amparada, tá? E pelo menos 2 convenções, né, da OIT também reforçam o direito de recusa, que é a Convenção 174, que está em vias de ratificação, inclusive, no momento, tá? Então, os trabalhadores têm o direito de recusar se a expor a qualquer perigo, tá? Da utilização. E precisamos falar também sobre a questão do colaborador no desenvolvimento e a implementação do PCMSO e do PPRA. O que é PCMSO? O que é PPRA? Tá? Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional. PCMSO. Gravem essa sigla. Vocês vão usar ela o resto da vida de vocês. Tá? As siglas nas quais vocês mais vão escutar, mais vão utilizar. PCMSO e PPRA. Pra frente a gente vai falar do PCMAT também. Só que toda empresa, quando ela vai começar, a primeira coisa que ela desenvolve, a primeira coisa que ela tem é o PCMSO e PPRA. Ai, Ana, quem desenvolve PCMSO? Médicos, engenheiros de segurança e técnicos de segurança do trabalho. Existe uma análise que é feita de cada função. Lá existe quais são os exames que cada colaborador de cada função vai fazer. Ah, como é definido isso? Questão de Linux. Você vai para a área, você coloca os medidores no colaborador, você coloca um medidor de Linux, você coloca um medidor de ruído, você coloca um medidor de gases para quem trabalha na área de alto forno, tá? Então, ele não é feito a relva, não. Ele é caro? É. Tem muitas empresas que fazem? Sim. E precisa ser feito com muito cuidado, com muito carinho, tá? E o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Eles são vários, né? São voltados para situações específicas, para atender os aspectos gerais da empresa. Então, qualquer empresa que vocês forem trabalhar, qualquer visita para o Ministério do Trabalho que você receber, vocês precisam de ter esse documento. É um documento que tem uma revisão anual. Essa revisão também pode ser mais próxima. E precisa de estar muito próximo ao RH também, porque qualquer disposição, qualquer coisa que o RH precisar, até mesmo para enviar
Em empresas pequenas, é o pessoal do RH que envia para exame, tá? E quando a pessoa vai ser demitida para fazer essa questão do exame demissional também, tudo está precorizado dentro do PCMSO e do PPRA. Vocês viram como a área de segurança do trabalho é muito próxima da área de gestão de pessoas? Então é por isso que eu particularmente defendo a nomenclatura da segurança do trabalho ser ligada à gestão de pessoas e não da medicina, tá? Ou então a medicina ocupacional e a segurança do trabalho serem diretamente ligadas ao RH, eles estarem na mesma diretoria, no mesmo núcleo, tá? Então vamos lá, o PPRA é o Programa de Higiene Ocupacional e trata da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de fatores ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Ele tem como objetivo primordial a implantação de um programa de atenção à saúde, à integridade física dos trabalhadores, além de manter sob controle todos os ambientes e recursos naturais. Ou seja, o PPRA, gente, ele tem a finalidade de diagnosticar condições de perigos no ambiente de trabalho, adotar medidas de controle para reduzir ou eliminar os riscos. Então, o que acontece? É o que eu falei com vocês. Você vai para a área, vai acompanhar um operador de ponte rolante o dia todo. Vai você como técnico de segurança e talvez uma fisioterapeuta ocupacional. Isso tudo vai ter que estar precorizado no PPRA, tá? E o PCMSO é a parte integrante, né, do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa, no campo da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Ele deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos de saúde relacionados ao trabalho. O programa, gente, deve ser planejado e implementado com base nos perigos de saúde dos trabalhadores, especialmente identificar as avaliações feitas no ambiente de trabalho. Para vocês, técnicos de segurança, que estão pensando em trabalhar por conta própria, é o que mais dá dinheiro, tá? O que mais dá dinheiro hoje é a elaboração de PPRA e PCMSO, só que também é o que dá mais multa, tá? É o que a gente tem mais problema de multa com o Ministério do Trabalho, então tomem esse cuidado. Ele precisa de ser extremamente bem elaborado. E tem gente que faz PPRA e PCMSO por R$400, dá não. No mínimo, um PPRA bem feito é no mínimo R$3.000, tá? No mínimo, porque você vai gastar muito material, envolve laboratório, principalmente a área de grau de risco 4, que envolve gases, tem que coletar aqueles gases em balões específicos, mandar para laboratórios especializados em Belo Horizonte, por exemplo, tá? Aí, gente, nós vamos falar um pouquinho também sobre acidentes e doenças do trabalho. Para quem está me acompanhando aí, nós estamos na página 17, tá? Da apostila. Então, o que é um acidente de trabalho, né? É toda ocorrência imprevista e indesejada, né? Instantânea ou não, relacionada com a atividade do trabalhador, o que provoca lesão pessoal, com dor ou sem danos materiais. O acidente de trabalho pode ser com lesão, tá? Quando há causa o ferimento ao trabalhador, e sem lesão, quando não causa o ferimento ao trabalhador. Quais são as causas de acidente de trabalho? Ato inseguro, o ato que o trabalhador, quando ele contraria o que aprendeu nos treinamentos, e isso aí pode dar uma demissão por justa causa. Ele aprendeu direitinho no treinamento e fez outra coisa, tá? Condição insegura, né? A condição do ambiente que causa o acidente e contribui para a ocorrência. A gente pode ter, exemplo, empilhamento inadequado, empilhamento sem proteção, piso escorregadio, óleo derramado no chão, problema de espaço e circulação. Isso aí entra um problema aí de 5S, tá? Gente, vocês vão escutar às vezes meu esposo falando, porque nós dois estamos trabalhando em casa, tá? Estamos os dois de quarentena e de home office. Então, de vez em quando, eu até tento fechar a porta, mas não tem jeito, tá? Então, vocês me desculpem aí. Então, essa condição insegura, ela muitas vezes está ligada a 5S. Então, por isso que a gente tem que desenvolver essa questão de 5S. O que é 5S? Limpeza, organização, tá? E eu sugiro a vocês desenvolver o 5S em casa, né? Eu tô nesse período de quarentena, a parte, né, da manhã eu tô tirando realmente para organizar a minha casa, para ser dona de casa, né? Para organizar. Mas estou aplicando 5S na minha casa, porque no meu escritório, vocês podem ver, né? Vocês veem algumas coisas aqui, eu tenho um escritório em home office em casa, então, por quê? Para realmente não me dar uma condição insegura, porque a gente pode machucar. A gente pode ter uma condição insegura até mesmo na cozinha da nossa casa. O
Quer ver um exemplo de condição insegura e de 5S? Quando a mãe está cozinhando e deixa o cabo da panela do lado de fora. Se tiver uma criança, a criança bate ali, tá? Ou lava uma faca e coloca a faca com a parte de corte para cima para secar. E, na verdade, ela precisa ser colocada embaixo, tá? Isso aí são condições inseguras, tá? E que também existem dentro da empresa, tá bom? Gente, consequências do acidente de trabalho. Para o acidentado, que consequência ele vai ter? Sofrimento físico, né? Internação, talvez uma cirurgia, né? Incapacidade para o trabalho. Tem pessoas que perdem até mesmo membros do corpo. Desamparo à família. Por quê? Porque financeiramente a família, de certa forma, vai ficar desamparada. Muitas vezes esse colaborador vai ter que passar por um processo de INSS, tá? E uma coisa que não tá aqui, que eu falo muito, é a condição psicológica, tá? A condição psicológica, ela pega muito. Para a família do acidentado, preocupação, estabilidade, possibilidade de redução do orçamento doméstico, né? E para a empresa, tristeza no ambiente de trabalho, queda na produção, danos em equipamento, atraso de entrega de produtos, tá? E para o país e a sociedade, aumento das taxas de seguros e impostos, aumento do número de dependentes no INSS e aumento dos custos de vida, tá? Conceito legal, né, de acidente do trabalho, isso aqui cai em prova, tá, gente? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte, a perda, redução da capacidade para o trabalho permanente ou temporária. E trocando em miúdos, né? Qualquer acidente que ocorrer com um trabalhador, estando ele a serviço de uma empresa, é considerado acidente de trabalho. Então, existem a questão dos segurados também, tá? Segurados especiais são trabalhadores rurais, isto é, que prestam serviços em âmbito rural, individualmente ou em regime de economia familiar, mas não têm um vínculo de emprego. É o que acontece hoje com a agricultura familiar, com quem vive de agricultura familiar, tá? Lesão corporal, qualquer dano produzido no corpo humano, seja ele leve, como por exemplo um corte no dedo, grave ou com a perda de um membro. E perturbação funcional, é o prejuízo do funcionamento de qualquer órgão, tá? Ou sentido. Por exemplo, perda da visão provocada por uma pancada na cabeça, caracterizado por perturbação funcional. A perda de um dedo, devido a não utilizar uma luva correta em alguma máquina, falta de atenção. É por isso que a gente fala que quando o colaborador está com problema pessoal, a gente prefere deixá-lo em casa. Isso aconteceu em algumas empresas, tá? Essa questão do Covid passou a perturbar alguns trabalhadores, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito equilíbrio, tá? Bom, então, gente, lesão corporal é perturbação funcional, né? Que é o prejuízo funcional em qualquer órgão ou sentido. Perda da visão provocada por uma pancada na cabeça. E é igual, né? Comentei com vocês questão de membros. Acidente típico do trabalho ocorre no local e durante o horário de trabalho, tá? É considerado como um acontecimento súbito, violento ou ocasional. Antigamente, acidente de trajeto era considerado acidente de trabalho, tá? Algumas empresas ainda seguem isso porque elas seguem regras internacionais, mas hoje isso não é mais aceito, tá? Isso não acontece mais. Acidente de trajeto não é considerado mais acidente de trabalho. E aqui fala, né, que acidente de trajeto é o percurso. Considera acidente de trajeto que ocorre no percurso da residência para o trabalho ou no trabalho para a residência. Então, hoje não é considerado mais, tá? Isso foi uma questão nova que ocorreu agora. Bom, doença profissional e doença do trabalho. São doenças profissionais, são aquelas adquiridas em decorrência do exercício de trabalho. Assim, entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar em determinada atividade. Doenças de trabalho são decorrentes das condições especiais. Então, é por isso que a gente tem sempre um fisioterapeuta, tá? Ocupacional, para analisar se aquela cadeira que a pessoa vai passar 8 horas sentada por dia, se está correta,
tá? Quais as condições de trabalho que essa pessoa tá para ela não desenvolver uma doença da coluna, por exemplo. A coluna, gente, é o que mais dá problema hoje em dia, tá? Tem pessoas que desenvolvem realmente problemas de coluna devido a posições que elas trabalham, tá? Se o trabalhador contrair doença ou contaminação acidental no exercício da sua atividade, temos um caso equiparado de acidente de trabalho. Por exemplo, o enfermeiro sofre um corte no braço ao quebrar um frasco contendo sangue de um paciente aidético, por exemplo. E em consequência é contaminado pelo vírus HIV. Isso é um acidente de trabalho, tá? Isso é um acidente de trabalho. Por outro lado, se um trabalhador perder a audição por ficar longo tempo sem proteção auditiva adequada, submetido ao excesso de ruído gerado pelo trabalhador, executado junto a uma grande prensa, isso caracteriza também doença de trabalho, tá? Ou ainda, se o trabalhador adquire tenossinovite, que é a inflamação nos tendões, nas articulações, que dá dor nos tendões, tá? Por exercer atividades repetitivas que solicitem sempre o mesmo grupo de músculos, esse caso é considerado doença profissional. A lista das doenças profissionais do trabalho é bastante extensa e pode sofrer novas inclusões ou exclusões à medida que forem mudando as relações entre o homem e o trabalho, tá? E tem aí a questão de conceito prevencionista, né, de acidente de trabalho. É toda ocorrência, gente, não programada, não desejada, a gente não quer acidente de trabalho, né, que interrompe o andamento normal do trabalho, podendo resultar em danos físicos e funcionais ou a morte do trabalhador, ou danos materiais e econômicos da empresa e do meio ambiente. Gente, essa parte, eu falo que é a parte mais importante da segurança do trabalho, porque é muito difícil você, como técnico de segurança, ter que levar nas costas a morte de um colaborador, porque eles só dão valor à segurança do trabalho quando acontece. E aí eles vão falar que nós somos incompetentes, e muitas vezes não somos nós, não. Nós tentamos fazer. Por isso que eu falo com vocês. Tenham cópia de tudo, gente. Tenham cópia de tudo. De todos os e-mails de cobrança que vocês fizerem aos gestores. Para uma morte não cair nas costas de vocês. Para vocês não serem coniventes. Tá? Do ponto de vista prevencionista, quando uma ferramenta cai do alto de andame, por exemplo, esse fato caracteriza um acidente, mesmo que ninguém seja atingido. E o que é mais importante, na visão prevencionista, os fatos podem ser evitados. Aí a gente chama de incidente. Caiu lá de cima do andame um martelo. Graças a Deus não acertou ninguém ali embaixo. Mas isso é um incidente. A gente fala que para um acidente de trabalho acontecer, aconteceram 100 incidentes. Por isso que eu defendo que os incidentes também precisam de ser investigados. Porque investigando os incidentes, nós vamos evitar lá na frente um acidente. Tá? Tecnicamente, através da perícia médica do Instituto Nacional, né, do INSS, que estabelecerá